Abra sua Bíblia em Êxodo 15, 23, nós vamos dar mais uns passos no deserto. Ainda bem que esse povo... É melhor dobrar assim. Ainda bem que eles foram à frente, o que nos ensina, com sabedoria, né? Como diz uma frase muito conhecida, o inteligente aprende com os seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Então a gente tem uma escola aqui, na palavra de Deus, e nós vamos trilhar nessa escola do deserto, e hoje passar pelo teste das águas amargas. Êxodo 15, verso 22 diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante quantos dias, gente? 3 dias eles caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. 3 dias sem água, quando encontraram água, essas águas eram amargas. Esta é a razão por que aquele lugar chama-se Mara. Ah, Jesus. Verso 24, vamos ler junto? E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? O que Moisés faz? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. E ele o lançou na água e esta água tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou diga comigo, colocou à prova. Só quem está aqui repete essa frase assim, ó, colocou à prova. 2, 3 e... Colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Nós já oramos que o Senhor cele a palavra sobre o nosso coração e as instruções no nome de Jesus. Amém. Pode passar. A vida, ela é como uma escola. Nossa vida na terra é como uma escola. Uma escola que nós somos matriculados nela e que nós vamos permanecer aprendizes dessa escola até o fim da nossa história. E essa escola da vida, a gente tem matérias que na verdade nunca se esgotam, ou seja, eu sempre vou ter algo para poder aprender nas áreas da minha vida, sempre, nunca se esgota. E eu coloquei aqui que existem pelo menos 3 tipos de alunos na escola da vida. O primeiro deles são os alunos que aprendem mais rápidos. Na escola que você fez parte, faculdade, os cursos, tem essas pessoas, sim ou não, gente? Seja por um QI mais avançado, por um esforço mais dedicado, existem essas pessoas. E nós também temos pessoas na escola da vida que, mesmo novos, às vezes aprendem mais rápido, com a graça de Deus, dando atenção às instruções, como Deus disse aqui em Mara. Se vocês ouvirem e obedecerem, ou seja, pessoas que entendem essa linguagem, elas aprendem mais rápido, aprendem com lutas, aprendem com frustrações, com sofrimentos, bem como com vitórias. Então, existe na escola da vida aqueles que aprendem mais rápido. Mas na escola da vida também existem pessoas que aprendem mais lentamente. Gente que às vezes não aprende na escola da vida certas matérias com 15 dias e tem que ficar 40 anos. Tem gente que não aprende com 15 dias certas matérias, nem com 1 mês, nem com 2, 3 experiências. O Mar Vermelho, depois murmura, vem o Mara, a água amarga, murmura, não aprende. E ali tem que ficar mais anos. Então são os que aprendem às vezes mais lentamente. E existem aqueles que decidem não aprender. Na sua escola tem gente assim, eu sei que você é o primeiro, mas louvado seja Deus, amém ou não amém? O primeiro que aprende mais rapidamente. Mas tem o que aprende lentamente e tem os que não aprendem. Os que têm a mente e o coração duro. A mente empetrecida, o coração endurecido. Passa por situações, às vezes ficam mais amargos. Passam por lutas e continuam resistentes.
ignorantes, não têm humildade para aprender e às vezes morrem no deserto sem acessar a nova estação de Deus. Para a gente poder ter a compreensão ainda mais aproximada sobre essa analogia, pode passar o próximo slide. A gente observa que existem, da escola convencional com a escola da vida, existem algumas semelhanças, bem como algumas diferenças. Vou pontuar algumas semelhanças. A escola convencional, que é a escola que a gente estuda, né, e a escola da vida. Existem o que? O primeiro está escrito o que, gente? Disciplinas múltiplas. Da mesma forma que na escola convencional a gente tem várias disciplinas. Que às vezes a gente nem entende por que a gente está estudando aqui. Por que eu estou aprendendo essa física, essa química? Já se perguntou isso? Quem nunca, né? Todo mundo. Tem matérias que a gente, diversas, na escola da vida também. A gente passa por testes, a gente passa por disciplinas em várias áreas da nossa vida. Na saúde, na família, nas finanças, na vida espiritual, nos relacionamentos. As semelhanças com a escola convencional, com a escola da vida, provas em níveis diversos. A gente sabe que tem prova que é mamão com açúcar na escola, como diz a expressão nossa mineira. Mas existem provas que são muito difíceis. Na vida, de igual modo. A gente tem momentos, tem lutas que a gente passa tranquilamente. E a gente vence, a gente supera, a gente dá a volta por cima. Mas tem lutas que são desafiadoras. Tiago 1,2 diz assim, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E a palavra várias, no original grego, significa a palavra poikilos, que significa diversas cores, cores diferentes. Então, há coisas mais leves, há cores mais densas, assim é a dinâmica das lições da vida, da escola da vida. E tem professores especializados, ambos. A gente sabe que cada matéria tem um professor especializado. Eu estudei lá no Colégio Tiradentes, lembro até hoje, muitos meus professores, professor de história, lembro da dona Sônia, fazia a gente falar o Salmo 23 todo dia. Alguém estudou aqui no Tiradentes, da minha época? Lá tem uns remanescentes aí. A gente levantava, aquele negócio todo. Então a gente tinha os professores de cada disciplina. E na vida também nós temos o mestre maior, que a gente sabe que é Deus. Deus é o mestre da escola da vida. Porém, Ele usa circunstâncias e pessoas para nos ensinar na vida. Entenda isso. Para que eu aprenda a viver uma vida alinhada com os céus, o Senhor usa o que, gente? Pessoas e circunstâncias. Sejam pessoas para nos impulsionar, para nos instruir, para nos aconselhar, que vão nos fazer crescer e aprender, seja através de conselhos, ou seja através de pessoas problemáticas que Deus permite passar pela nossa vida, nos ferir, nos espizinhar, testar a nossa paciência para forjar o nosso caráter. Ou seja, também através das circunstâncias, te dando coisas para testar o caráter e o seu coração, nas conquistas, bem como nas provações. Então a gente vê semelhanças da escola convencional à escola da vida. Quais são os 3 pontos? Vamos ler? Disciplinas múltiplas, provas em níveis diversos e professores especializados. Agora, existem diferenças? Pode colocar. Existem também diferenças. Por exemplo, a iniciativa, normalmente, na escola, a gente matricula, mas na escola da vida, o próprio Deus nos matricula nela. Inclusive na escola do deserto, o próprio Deus nos matricula nessa escola da vida. A lógica do aprendizado também é uma diferença, porque na escola secular, normalmente, você aprende a lição, depois vem a prova. E na escola da vida, muitas vezes Deus dá a prova e depois ensina a lição, sim ou não? Ele passa pela prova, Abraão, deu certo, ensina a lição. Então o Senhor, na escola da vida, muitas vezes nos faz essa lógica do aprendizado diferente. Ele testa o povo nas águas de Mara, e vem a instrução, se vocês fizerem isso, se obedecer. A instrução vem depois do teste. Você viu ali, a instrução, Deus deu a instrução depois do teste. E nós vemos também o propósito do aprendizado. Na escola convencional é agregar conhecimento, treinar habilidade. Agora na escola da vida é tratar o nosso caráter e nos preparar para a eternidade. Então, qual é o propósito das lutas? É justamente tratar o nosso caráter, nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Você e eu fomos alcançados pela graça e temos como um dos propósitos de Deus nessa terra, sermos parecidos com Jesus. Então, nessa escola da vida, o propósito é justamente nos preparar, tratar o nosso caráter e nos preparar para a eternidade com Deus.
Tem uma frase de Phillips Brooks que diz assim: não orem pedindo uma vida fácil. Não viva nesse mundo da fantasia. Ore pedindo para ser homens e mulheres mais fortes. Não orem pedindo tarefas que estejam de acordo com o seu poder. Orem pedindo poder à altura das suas tarefas. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: o sofrimento é a escola da vida em que aprendemos as maiores lições. O sofrimento é a escola da vida em que nós aprendemos as maiores lições. E aí nós colocamos os nossos olhos, pode passar o próximo slide, no livro do Êxodo. E a gente percebe aqui que é a história de um povo que vivia como escravo, aprisionado, mas que Deus, ao livrá-los da escravidão, precisou matriculá-los na escola do deserto. Deus os matriculou. Foi eles que matricularam na escola do deserto? Não, foi Deus. Deus os matriculou na escola do deserto. Eles estavam lá aprisionados, eles queriam libertação. Deus os matriculou na escola do deserto. Por quê? Porque era necessário para que eles pudessem herdar a terra prometida. Uma frase que a gente muito bem conhece é perceber que o povo saiu do Egito, mas o que, gente? O Egito saiu do povo. Tanto que todas as ocasiões de teste, Mar Vermelho, Mara, e se Deus permitir alguns outros mais, nós vamos trilhar. Você vai ver eles sempre rememorando o desejo de voltar para o Egito. Então esse povo sai do Egito, mas o Egito não sai desse povo. Então atravessar o deserto não era necessário para a salvação do povo, mas era necessário para a santificação do povo. Era necessário para tratar esse povo para ser o que eles foram chamados para ser, luz para as nações, para que o evangelho chegasse até nós, para que o nome de Jesus se cumprisse e se tornasse uma realidade ecoada às nações. Deus escolheu esse povo e precisou tratar. Então às vezes você pede: Senhor, usa-me. Se prepare, meu irmão, porque Deus vai tratar o seu coração, vai tratar a forma de você lidar com os seus relacionamentos, vai tratar muitas vezes do deserto da vida. Mas uma coisa que você precisa descansar: se está debaixo da nuvem de Deus, andando em obediência, Ele vai fazê-lo colocar os pés na promessa. Então guarde isso. É algo que me chamou muita atenção. Pode vir, Miqueias, por gentileza. Algo que me chamou muita atenção é que a escola do deserto, e eu mencionei agora há pouco, poderia ter durado 15 dias, que era o trajeto de quem sai do Egito e chega na Canaã. 15 dias, gente. Isso te assusta, não? 15 dias caminhando, parando, comendo, 15 dias. Mas durou quanto tempo? 40 anos. E grande parte desse povo não acessou a terra prometida, porque não aprendeu na escola do deserto. E por isso a gente precisa, com muito temor, olhar para aquilo que eles fizeram, para que a gente repudie isso da nossa conduta, da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus. A Lu falou uma frase, um devocional que a gente estava fazendo lá na empresa durante a semana. Quantos de nós temos transformado 15 dias em 40 anos? Quantos de nós? Aquilo que poderia ser em 15 dias, lógico que a gente sabe da soberania de Deus, mas o nosso comportamento não é anulado. Mas quantos de nós temos transformado 15 dias em 40 anos, porque não estamos sensíveis aos aprendizados, às diretrizes, às instruções, à escola que Deus nos colocou no deserto? Quantos de nós às vezes não estamos flexíveis, abertos para aprender? E eu fico pensando que Deus muitas vezes faz com o povo, a gente assusta. Quando eu fui lendo de novo, e o povo começou a clamar, eu falei: ei, povo. Mas a gente fala: ei, povo, é eu, povo. Porque nós nos comportamos praticamente idêntico. A nossa postura é a mesma. Às vezes aquilo que a gente era para ser mestre, a gente ainda está aprendendo. Quantos cultos você já ouviu? Quantas vigílias de oração? Quantas escolas dominicais? Quantas vezes você já esteve num ambiente como esse? Quantas coisas Deus já falou? Já eram para sermos mestres, mas ainda ora como menino. Hebreus capítulo de número 5, verso 11 e 12 diz assim: quanto a isso temos muito que dizer. Olha essa palavra: coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Hebreus capítulo 5, verso 11 e 12.
o texto está dizendo: vocês se tornaram lentos para aprender. Lentos para aprender. Lembra dos 3 tipos de alunos? Verso 12: de fato, embora a essa altura, pode ler aí, já devessem ser mestres, vocês se tornaram lentos para aprender. Essa altura já era para vocês serem mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Está aqui, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Estou lendo a Bíblia, gente. Isso é o verso 12. E não tem experiência no ensino da justiça. Verso 14 agora: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A pergunta que eu me fiz é: qual é a área da minha vida que já era para eu ser mestre e eu estou lento em aprender? Dá um cutucão para a pessoa acordar, que ela está assim, assustada, não sei. Fala assim: qual a área da sua vida que já era para você ser mestre e você está lento para aprender? Era para você ser o Jiraiya aí. Qual que é o mestre da época? Qual que é o mestre? Nem sei mais o nome dos mestres, mas tem muito tempo que eu não. Nossa, já era para você ser o mestre. Mestre Miyagi. Estou velho mesmo, nessas analogias assim, de 1500 e pouco. Já era para ser mestre. Qual a área da sua vida? Qual é a área que você está, talvez um pecado repetitivo? Já era para você ser mestre. Já era para você estar ensinando as pessoas a vencer aquilo que você ainda não consegue vencer há anos. Qual é a área da sua vida, da minha vida, que eu preciso ser mestre? Será que é de perdoar alguém que me feriu? Será que é de valorizar as pessoas que me cercam? Será que é de honrar os meus pais, de honrar a minha esposa? Qual que é a área que já era para eu ser mestre e ainda eu estou lento em aprender? Será que é na minha vida de oração? O quanto de conhecimento você já sabe sobre oração? Será que é na vida ministerial? Uma dependência emocional para fazer a obra de Deus? Aguardando recompensas, aguardando elogios, se ferindo por qualquer coisa? Já era para ser mestre, mas está lento em aprender, transformando 15 dias em 40 anos. E aí, nessa escola do deserto, o povo recebe instrução, vive experiência, tem uma promessa, mas quando passa pelos testes, a gente começa a ver muitas reprovações que a gente precisa se desvencilhar delas. O Hernandes, eu estava lendo uma outra frase dele, ele diz assim: não somos produto das crises, elas apenas nos revelam. Eu e você não somos, por causa disso eu sou assim, não. A crise só revela quem você já é de fato. Ela só é um catalisador da realidade do meu e do seu coração. Teste do Mar Vermelho. O povo, nós vimos murmuração, medo, uma espécie de amnésia espiritual. Aí atravessa o mar. Imagina, gente, aquele mar aberto, o povo passando na areia do mar seco, areia seca. Aí o texto diz que quando eles passaram o mar, o que eles fizeram? Logo que atravessaram e viram o Egito lá sendo afogado, Miriam dançou na presença de Deus. Vocês conhecem, né? Estou identificando os pentecostais aqui nas pérolas, né? Os da tarde da bênção. Oh, glória. Eles cantaram. Tem um cântico, eu li a parte final de Êxodo 15, mas a parte inicial toda, até o verso 21 que nós lemos, 22, se me falha a memória, é só o cântico lindo, maravilhoso, de adoração a Deus, celebrando o milagre, celebrando a vitória. Agora o impressionante, 3 dias depois do louvor, acho que a nota estava acabando ainda, acabando ali, 3 dias, domingo estou no culto, oh glória, roda, segunda, terça, quarta-feira, 3 dias o texto diz, eles são colocados diante de outro teste, o teste das águas amargas. E novamente você vai ver um povo se portando de forma reprovada na escola do deserto. Um povo que canta no culto e que novamente reclama na vida. Quarta-feira já estava reclamando, cantava no culto. Estava cantando no culto, Jesus é tudo, Jesus. Mas na quarta-feira, já está reclamando da vida. Gente que, os mesmos lábios que adoram com entusiasmo,
Depois começa a murmurar, falar mal de pessoas com o coração tomado de inveja. Gente que está no ambiente do milagre, mas a mesma boca que adora. A mesma boca que adora não é a mesma boca às vezes que edifica as vidas. Gente, sabe o que é algo que vem como algo, é uma verdade de Deus para o meu coração? Que a maior marca de uma espiritualidade sadia é viver congruência na vida. A maior marca de uma espiritualidade da vida é você viver congruência na sua vida. É ser a Bíblia que as pessoas vão ler. É a pessoa que vai estar aqui no culto, pregando no púlpito, mas refletindo a palavra de Deus no seu lar. A maior marca de uma espiritualidade sadia, eu já disse isso outras vezes, a verdadeira marca da plenitude do Espírito não são os dons do Espírito, mas sim o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, caráter. Quando Paulo vai elencar um obreiro em Timóteo, instruções, ele fala 15 características que um obreiro precisa ter. Das 15 características, 14 tem a ver com caráter, um só com habilidade. 14 tem a ver com caráter, um tem a ver com habilidade, apto para ensinar. O resto é não ser miserável, é você ser marido de uma só mulher, é você cuidar das suas finanças, dos seus relacionamentos, é não ser dado ao vinho, é não ser violento, é saber se relacionar. É isso. Então espiritualidade sadia não tem a ver com os dons, mas com o fruto. Porque tem muita gente que fala em línguas, como eu já disse isso. Muita gente fala em línguas. E olha que eu sou pentecostal. Muita gente fala em línguas no culto, mas fala mal da pessoa lá fora. Aqui fala em línguas, mas não segura a língua que tem lá na rua. Então a espiritualidade sadia tem muito mais a ver com o fruto do que os dons. Então você vai ver esse povo que está cantando, tocando, cantando, celebrando, compuseram, não sei, me ajuda aí, sou de português. Uma canção, 3 dias depois, tomados de murmuração e amargura na alma. Quem somos nós, a escola da vida? Quem tem sido eu e você na escola do deserto? Diante das pressões, diante das frustrações, das águas amargas. Fácil, gente, que eles viveram? Não, muito provavelmente a gente faria as mesmas coisas. Agora imagina, andar um dia sem água, beleza, sem beber água. Andar 2 dias sem água já é difícil. Principalmente criança, animais, 3 dias sem beber uma gota d'água no deserto. Tinha nuvem, beleza, mas não tinha água. Aí quando você chega num lugar que tem água, vê um oásis, vai beber água amarga. Não era água potável, era água imbebível. E aí o povo, quando se frustra diante de uma expectativa, eles começam o quê? A murmurar. E eu fiquei me perguntando, eu vou lendo, eu vou meditando, e Deus vai me confrontando, me lapidando. Como que a gente reage quando eu me frustro, mesmo caminhando debaixo da nuvem de Deus? Como eu reajo? Como eu reajo quando eu estou debaixo de obediência e aquilo que eu criei de expectativa não se torne da realidade como eu a esperei? Quando a minha expectativa em relação à promessa é frustrada durante o processo, como eu reajo? Eu fiquei me fazendo essa pergunta: como eu reajo? Como você reage? Por exemplo, um estudante, você dedicou, estudou, mas não foi aprovado na tão sonhada faculdade. Como você reage? Criei a expectativa que seria ali naquela faculdade. Fiz a entrevista, preciso de um emprego, estou passando uma necessidade. Fiz aquela entrevista, mas o cargo não foi para mim, não me ligaram. Como você reage? Ou você reage quando você está trabalhando dedicadamente, mas outro assume o cargo que você está pleiteando e está investindo tempo, está investindo. Como você reage quando aquilo que eu e você criamos como expectativas não se torna realidade, mesmo sabendo da promessa de Deus? Como que eu e você reagimos
quando nós recebemos esses traços de frustração na nossa alma, na expectativa nossa, mas fora do propósito. João Calvino diz assim, ó, Deus poderia, olha que interessante, Deus poderia ter lhes dado água doce desde o início, sim ou não? Poderia ter dado a eles água doce desde o início, mas Ele queria, olha só, por meio da água amarga, evidenciar a amargura que se escondia em seu coração. A água amarga, frustração, é só uma forma que Deus faz para evidenciar a amargura que ainda existe dentro do nosso coração. É só para que a gente perceba de fato aquilo que está desalinhado, para que a gente se realinhe no propósito de Deus. Para a gente aplicar esse texto, 4 questões dessa escola do deserto, do teste de Mara. Agora qual que é a disciplina? Agora saiu do Mar Vermelho, vamos pular para a cadeira aqui. Teste de Mara. Pode passar o próximo. Quais foram as questões que eles foram reprovados para a gente sair delas? Pode passar? 4 reprovações que a gente tem que pensar se a gente não está também trilhando, porque eu não quero morrer no deserto. Alguém quer morrer no deserto aqui? Não. Nós vamos chegar na terra prometida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Maturidade. Vamos ler juntos a frase embaixo? A infantilidade espiritual sobressaiu a maturidade de caráter. Por quê? Verso de número 25, a parte B. E Miriam lhe respondia cantando: cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Final da música dela. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto do sul. Durante 3 dias caminharam o deserto sem encontrar água. Então chegaram, mas não puderam beber das águas, porque estavam amargas. Essa é a razão porque o lugar chama-se Mar. Verso 24. E o povo começou a reclamar a Moisés. Então num dia o povo estava dançando na praia, o povo estava cantando louvor a Deus. Poucos dias depois, uma rebelião aberta contra Moisés se manifesta. Sabe o que é isso? Infantilidade espiritual. Porque criança é que age o tempo todo assim. Tá feliz aqui, já viu? Você leva um menino para passear naquele lugar assim maravilhoso, leva no shopping, vai lá menino, brinca. Meu papai tinha que ficar mais meia hora. Sangue de Jesus tem. Vai lá mais meia hora naquele brinquedinho. E aí você fala assim: quero não sorvete. Não menino, vou te dar um sorvete. Já viu? É assim. Você leva para a praia, leva para não sei aonde, você dá um presente. 1 minuto depois, qualquer coisa, chora. Está insatisfeito, está com a cara fechada. Porque isso é uma postura de imaturidade. Então os testes de Deus evidenciam o nosso nível de maturidade espiritual que nós temos. Porque promessas sérias não podem ser entregues para gente infantil. Promessas divinas não podem ser entregues para gente infantil. Efésios 4, 13 a 15 nos fala até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por todas as ondas e jogados de cá para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia, esperteza de homens que conduzem ao erro. Verso 15: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Criança que é inconstante, que hora você está bem, você tem que andar talvez pisando em ovos, hora está bem, hora está mal, que você troca qualquer coisa, um brinquedo aqui por outro lá. Criança que é inconstante, o texto diz: não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então o teste de Mara nos mostra esse povo com uma infantilidade, uma imaturidade. Então Deus muitas vezes não pode fazer promessas acontecer na nossa vida, porque a gente ainda não tem maturidade para lidar, não tem maturidade para receber. Tem promessa, mas não tem maturidade. O pai tem ali a herança, mas não pode dar a herança do carro enquanto não chegar à maioridade.
Porque precisa de ter essa maturidade. A herança está reservada. A herança do pai pertence ao filho. Mas tem heranças que só podem ser entregues depois de um nível de maioridade e maturidade. Então, será que eu e você não estamos sendo assim? Inconstância é sinal de infantilidade espiritual. Inconstância. Ora, eu estou aqui agindo no ministério, agora eu não quero mais nada. Estou em Deus e não estou em Deus. Estou feliz com a igreja, estou triste. Estou feliz no casamento, agora não quero ser. Meu Deus! Infantilidade. Será que você e eu estamos preparados para receber a promessa? Segundo teste, reprovado, pode passar. Prioridade. Vamos ler juntos essa frase de baixo, 2, 3 e... O egoísmo do coração predominou sobre o propósito de Deus. O verso 24 diz assim: e o povo começou a reclamar a Moisés dizendo: que beberemos? Ou seja, a preocupação primária do povo era o que Deus poderia fazer para eles. Pronto. Não era que Deus queria revelar a sua glória, e Deus queria levá-los à terra prometida. Esqueceram de tudo. Eles só queriam saber o que eles tinham que comer, o que eles teriam para beber. Eles só queriam saber o que Deus poderia fazer para eles. Então, ou seja, o egoísmo do coração desse povo, pensava só neles, predominou sobre o propósito de Deus. E quantas vezes o nosso coração trilha sobre essa mesma verdade? Será que Deus tem sido a nossa prioridade? Ou será que a gente faz tudo? Se sobrar tempo, eu faço algo para Deus. Se sobrar tempo, eu oro. Se sobrar tempo na minha agenda louca, eu envolvo no ministério, eu sirvo, eu fico como voluntário. Não, eu sei trabalhar com crianças, mas se sobrar tempo, eu vou. Não, será que nós não estamos como o povo de Israel? O egoísmo do nosso coração predominando sobre o propósito de Deus na nossa vida. Eles não estão preocupados só com o que Deus pode fazer por ele. Eu estou aqui no culto, pastor, mas eu quero receber uma palavra. Eu estou aqui no culto, porque eu quero receber uma bênção, uma porta aberta. Será que nós não estamos nos portando com isso? Como? A prioridade é nosso coração. É só a gente. O egoísmo é eu, comigo mesmo, para mim mesmo. Testes. O que é prioridade, pastor? Prioridade é tudo aquilo que eu dedico tempo e atenção, e ponto final. Não adianta você falar que Deus é prioridade se você não tem tempo para conversar com Ele, não tem tempo para ouvi-lo na palavra, se você não tem tempo para poder prestar culto a Ele. É balela! Prioridade é tudo aquilo que eu dedico tempo e atenção. Não adianta falar que a sua família é prioridade se você se envolve no trabalho com aquilo outro, não tem tempo para a família, não tem tempo de qualidade, não tem tempo para isso. Balela! E aí a gente não está entendendo as reprovações e a lentidão em aprender. Porque nos testes da vida a gente está se comportando muitas vezes como esse povo de Israel. Porque prioridades reais são reveladas por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu acho. Porque se eu perguntar para todo mundo aqui: Deus é prioridade na sua vida? 200% vão levantar a mão. Deus é prioridade. Mas prioridade não é aquilo que eu acho. Prioridade é aquilo que eu faço. É aquilo que eu coloco em prática. E as nossas prioridades. Por que a gente está falando de prioridade? Por que a gente está falando dessa evidência? Porque as nossas prioridades revelam a essência do nosso coração, gente. Onde está isso, pastor? Mateus capítulo 6, verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, o que é relevante, valioso para você, seu coração também vai estar lá. Então, no teste de Mara, quem tem sido a prioridade na minha história? Ah, meu irmão, eu sei que tem muita gente que está olhando isso aqui e está percebendo: não, de fato eu só estou preocupado comigo mesmo. E eu sei também que tem muita gente dizendo: ah, que alegria, o Senhor tem queimado o meu coração, o Senhor tem sido a minha essência, a minha prioridade, a primeira hora das minhas manhãs, a primeira hora da minha semana, os primeiros minutos do meu dia, os últimos minutos do meu dia. Tudo o que eu faço é por causa dEle, é para Ele todas as coisas. Deus vai levantar uma geração
e eu declaro sobre este lugar, faminta por Ele. Nós oramos e eu declaro em nome de Jesus, uma geração que tem fome e sede pela presença dEle, que vai despertar pela manhã e falar: eu preciso, antes de pegar até mesmo o celular, pegar a minha palavra, ouvir a voz dEle, me alimentar dEle. Eu abro mão do pão da terra, porque eu quero alimentar do pão do céu, que uma fome, uma sede pela presença de Deus vira o meu e o seu coração nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Uma geração que nada mais importa, que nada mais importa. Oh Jesus, eu fui criado por Ti. Em Colossenses 1,16 diz que eu fui criado também para Ti. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para revelar a glória de Deus. Você foi criado para carregar a glória de... Essa cidade precisa ver homens e mulheres que carregam a presença de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito. Homens e mulheres que não vão precisar às vezes abrir os lábios, porque são carregadores da presença de Deus. Que anseia ser carregador da presença de Deus. Carregador da presença de Deus. Diga para quem está do seu lado: Deus está te chamando para ser um carregador da presença dEle. Sacode ele e fala: seja cheio do Espírito. Já aproveita e profetiza: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito. Oh Jesus, uma geração que aprende o coração do Pai Nosso. Antes de falar do pão nosso, eu falo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O Senhor como a minha prioridade. Como tem aquele livro do Tom Tiner, eu acho, com o sobrenome dele, Caçadores de Deus. Oh Jesus, essa geração, desperta-nos, ó Deus, para essa geração. Desperta-nos com essa fome, com essa sede da Tua presença. O teste da prioridade. Maturidade, não está muito infantil, está inconstante. Está me celebrando ali, mas está murmurando cá. Não dá para entregar a promessa. Prioridade, eles querem saber o que eles querem beber, não estão preocupados com o meu propósito. Não dá para entregar a promessa. Pode passar o próximo, por gentileza. Oh, Jesus nos ensina isso. O teste da gratidão eles não passaram. Vamos ler a frase de baixo junto, bem forte. Vamos lá, só quem está aqui junto. Vamos lá, 1, 2, 3. As queixas prevaleceram sobre as dádivas recebidas. O problema em Mara não foi a água, por mais amarga que ela tinha sido, mas foi a amargura de um coração de um povo que esquecia das dádivas de Deus de 3 dias atrás. 3 dias atrás esse povo viu um mar abrindo, gente. 3 dias atrás tinha visto a glória de Deus se manifesta na terra. Um vento oriental veio e soprou sobre as águas. O mar se dividiu, o povo passou a pé enxuto, os egípcios estavam atravessando. O Senhor travou as rodas do inimigo. O Senhor fechou o mar quando Moisés levantou o cajado. Que coisa extraordinária! Mas 3 dias depois, as queixas prevaleceram sobre a dádiva e os milagres recebidos. Coríntios 10:10, não murmureis, como alguns deles murmuraram. Não murmureis. O pecado da murmuração envenena a nossa alma, nos distancia de Deus, nos priva da alegria de celebrar as dádivas da vida. A Lu deu uma palestra incrível nessa manhã, e tantos aprendizados nós tiramos para a nossa vida, e aprendemos a celebrar o hoje, porque o dia mau vai vir para todos nós. Precisamos aprender a celebrar as dádivas do presente.
Deixa eu dizer algo para você: o que é comum para você é milagre para muitos. O que é comum, se você soubesse tantas de pessoas que gostariam de estar sentado aí, talvez você e eu, displicente, aleatório, mexendo em coisas que não tem nada a ver com culto. E quantas pessoas gostariam de estar assentadas, mas não podem porque estão estiradas num leito de UTI às vezes. O que é comum para você é milagre para muitos. O que é comum falar para você é milagre para muitos. O que é comum ver as luzes, aí você vai reclamar, a luz está apagada, a luz... O que é comum para você é milagre para muitos. Quantos gostariam de enxergar? O que é comum para você, que esse negócio é insuportável. O que é comum para você é milagres para muitos que dariam a vida para ter. O que é comum para você está talvez uma estrutura como essa, é milagres para muitos. Como lá no Guiné-Bissau, eles ficam debaixo de uma árvore, num calor infernal. Infernal não é uma palavra legal, não, mas descomunal, terrível. E celebrando, e cantando, e suando. E aqui, debaixo do conforto, a gente não valoriza, porque as queixas prevalecem sobre as dádivas recebidas. O Senhor tire dos nossos lábios a murmuração. Sejam pequenas queixas, sejam grandes queixas, não importa. Meu irmão, em tudo dai graças, diz o apóstolo Paulo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as coisas. Você pode agradecer o Senhor. Você pode levantar a mão e falar: Jesus, obrigado que eu posso levantar a minha mão. Obrigado porque eu posso dar um glória. Obrigado por respirar. Porque o que é comum para mim é dádiva para muita gente. Muito obrigado, Jesus, porque eu fui alcançado pela salvação. Não é comum você ser salvo. Não é comum você ser salvo. Não é comum você ser alcançado pela graça. Tem muita gente aprisionado no império das trevas, mas Ele te achou, Ele te escolheu, Ele te resgatou. Celebre, 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 celebre. Cara, macandarabaixa. Celebre, 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 celebre a sua família, celebre a casa, celebre o pão, celebre as lutas, celebre. Você está vivo, você está e é livre para adorar. Celebre por viver no tempo da graça. Celebre porque o véu está rasgado de alto a baixo. Você não precisa do pastor Bruno para acessar o Santo dos Santos. A gente precisa perscrutar o nosso coração. Senhor, será que na maturidade eu tenho passado nesse teste? Senhor, será que na prioridade eu tenho passado nesse teste? Senhor, será que na gratidão, Deus, ser grato ao comum que me cerca, eu tenho passado nesse teste? E o quarto e último, pode deixar no telão. Você pode permanecer, nós vamos orar para encerrar. Jesus, é a fé, o teste da fé. A incredulidade foi mais elevada que a convicção da promessa. Aquilo que eles viram os olhos dele naqueles momentos, mataram uma palavra que eles tinham recebido no coração. Que beberemos? O Senhor quer fazer você tirar o foco das circunstâncias e colocar o foco nele. Porque como você já sabe, eu já disse isso aqui, quando a gente olha para os problemas nos dominam. Mas quando a gente olha para Jesus, Deus domina os nossos problemas. Deus domina os nossos problemas. Deus vai trazer estratégias para Moisés aqui nesse lugar. Porque em vez de reclamar, você está clamando. Só recebeu estratégia para solucionar um problema quem abandonou a murmuração e adotou o clamor. Moisés clamou ao Senhor e Deus mostrou um arbusto, um pedaço de madeira, para que se tornasse um instrumento de milagre. Então você que ao invés de murmurar, está clamando no secreto, às vezes no silêncio, se prepare, porque Deus vai te dar estratégias reveladas, estratégias incomuns, mas que serão um instrumento para tornar aquilo que é amargo diante dos olhos em doce, em potável, em resposta para multidões.
Oh Espírito Santo de Deus, e caminhe sobre essa palavra, caminhe sobre essa palavra, porque hoje o que é frustração diante dos seus olhos, em poucos dias se tornará uma resposta surpreendente diante dos olhos de muitos. O que hoje é frustração talvez aos seus olhos naturais, se tornará uma resposta surpreendente diante dos olhos de muitos. Sim, a água vai ser transformada, a situação vai ser mudada, e em poucos passos Deus vai te colocar em Eli. Permaneça firme, permaneça grato diante das águas amargas, permaneça priorizando Deus diante das águas amargas, adorando a Deus diante das águas amargas, porque logo ali tem Elim, logo ali tem 70 palmeiras, tem umas 12 fontes de águas que vão jorrar, trazendo refrigério, trazendo alimento, trazendo provisão. Eu creio, Jesus, eu creio, e declaro isso sobre a igreja do Senhor. O Senhor, ó Deus, a porte dos nossos lábios, a reclamação, seja por pequenas ou grandes queixas, e que levante no nosso meio um povo que queima de amor por Ti, que Te adora e que passa no teste das águas amargas, porque sabe que a nuvem do Senhor vai dar a provisão, vai dar a resposta, vai dar o refrigério, vai fazer o milagre, vai manifestar a presença no nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus.